Bem, e aí, pessoal, a gente está aqui chegando na última parte, né, da nossa aula, já encerrando. A gente vai fazer agora, para encerrar mesmo, um olhar, né, sobre as seções da matriz DE. Eu vou projetar aqui para vocês essa matriz DE, certo? Que é o modelo que a gente utiliza aqui, né, no CREAD. E aqui a gente tem uma matriz coringa também, né? Com várias possibilidades aqui de nível, né? Então, o professor, ele vai escolher aqui, se o nível que eu vou do meu curso é técnico, né? Ele deleta as demais, né? E opta aqui, né? Pelo técnico. E aí ele vai trazendo as informações, vai digitando, né? Vai completando aqui as lacunas, né? Para depois compartilhar. Aqui a gente está no editor de texto, né? Então ele faz aí essas escolhas. Só desfazer aqui, pronto. Então ele vai definir o que... Aqui é um bloco de dados gerais, como vocês estão vendo, né? Então ele vai dizer qual é o curso, qual a disciplina, qual o semestre do curso, né? Tá todas essas informações, período letivo de planejamento, porque a gente recomenda fortemente que esse planejamento seja feito no semestre anterior, para que dê tempo de todo aquele fluxo de oferta que a gente falou no começo dessa aula aqui, ele acontecer, né? Então, período letivo de planejamento e o período letivo de oferta do curso ou disciplina. Professores, responsável pelo desenho pedagógico ou design educacional e o responsável pela configuração do AVE. Então, a gente tem aqui esses dados gerais. Depois a gente vem aqui para um quadro de distribuição de carga horárias e unidades da disciplina. Então, o professor vai trazer aqui todas as informações, muitas delas vindo aí do plano de unidade didática, né, com relação à carga horária total da disciplina, qual é a carga horária à distância, no AVA, qual é a carga horária presencial, aquilo que a gente viu, né? A distância, presencial, síncrona e assíncrona. Então, o professor vai deixar isso aqui registrado. Isso não tem no PUD, mas no planejamento do professor, que ele vai poder jogar, que ele vai poder fazer arranjos diferentes, né? Ele vai especificar isso aqui, certo? E aqui ele vai dizer qual é o tipo de unidade que será utilizada, se é aula, se é módulo, se é unidade, ele deleta os demais, né? E o total de unidades, aí são 6 unidades, são 6 aulas, ele coloca aí, né? Porque aí fica claro para o administrador AVA quantas unidades ele vai criar dentro do ambiente, né? Para poder ficar tudo muito organizado. Aqui a gente tem o cronograma por unidade, então unidade 1, qual é a carga horária? Vai ser 10 horas. Geralmente a gente recomenda que essas unidades elas sejam de igual carga horária. Então, todas vão ser 10, mas isso não é algo obrigatório, pode mudar de um curso para o outro, né? Então, por isso a gente tem esse quadro aí. Mas todas as unidades foram em 10 horas, é uma disciplina de 40 horas, então ele vai botar aqui, insere a unidade 4, né? E aí ele vai botar 10 horas aqui em cada uma, vai dizer qual é o título da unidade e o período. Então, a cada unidade vai ter uma semana. Quando é que começa a unidade 1? Do dia 1º ao dia 8 de outubro. A outra é do dia 8 de outubro ao dia 15 de outubro, né? Então, ele vai colocando aí, dividindo esse cronograma. Aqui é a agenda de atividades síncronas, porque precisa estar claro para o aluno as atividades síncronas e as atividades presenciais, principalmente, para que ele possa se planejar, né? Então, se vão ter... E aqui envolve, vocês veem aqui que na atividade síncrona está também encontro presencial. Então, o que tiver de que o aluno precisa estar lá naquele dia, naquele horário, ele vai saber por essa agenda aqui, né? Uma agenda específica para isso. Então, vai estabelecer a data, se tiver um Meet, né, uma videoconferência, um chat, o professor vai estabelecer aqui a data e o horário, vai dizer a carga horária, vai ser um encontro, um chat de 1 hora de duração, ele vai colocar aqui e vai colocar os objetivos.
Assim como para o encontro presencial. Tudo isso porque o aluno precisa para poder se planejar. Ele não pode, de véspera, de uma hora para outra, saber disso. Ter a informação de que precisa se deslocar para o campus ou que precisa estar ali naquele dia horário online, né? Então, para isso serve essa agenda. E aí a gente tem a agenda geral, né? Com todos os eventos, vamos dizer assim, com tudo que acontece na disciplina. Então, a disciplina vai abrir com um encontro presencial, está aqui especificado. A aula 1 no ambiente virtual é de tal dia a tal dia, o período, né? A aula 2, idem. Aí o Meet, aí aqui vai ter um Meet, e aí entra, e aí o aluno tem a noção do todo também dessa agenda. Então, além dele ter aqui uma agenda só das atividades assíncronas, né, que vai estar lá, o ideal é que esteja, né, organizadinho para o aluno lá no ambiente virtual, ele sabe também do todo, né, essa agenda fica na página do curso ou disciplina ou em espaço específico com o objetivo para o aluno se programar, certo? Que junta todas as atividades, junta a aula, junta tudo, tá? E aí a gente chega aqui na parte de descrição do mural, que é um segundo bloco. A gente saiu das informações gerais da disciplina e chegou aqui num segundo bloco, né, de mensagens, né, de dados para a disciplina, né? Então aqui o professor ele vai preencher colocando as informações, uma mensagem de apresentação. Inicialmente é uma mensagem de apresentação da disciplina. Depois esse mural ele é dinâmico, então o professor pode estar sempre conversando com a turma nesse espaço, né? Mas a gente sempre coloca ali uma mensagem de abertura, que às vezes com imagem. Se o professor quiser colocar um vídeo, ele pode colocar, claro, observando os direitos autorais, né? Mas ele vai dar uma mensagem de boas-vindas para a turma, ele pode falar um pouco sobre a disciplina nesse espaço. E embaixo o professor especifica o que ele quer que apareça ali, logo no mural. Então ele pode dizer, olha, equipe multidisciplinar, criem aí uma pasta de biblioteca para poder anexar arquivos, né? Como está aqui, ó. E ele coloca lá os arquivos que forem relevantes para a disciplina como um todo. Ou, quero um vídeo de apresentação do curso. Quero um arquivo em PDF ou slide com essa apresentação do curso. Então, é um espaço que tira dúvidas, né? Nesse espaço aí é esse espaço geral da disciplina, em que o professor se reporta à turma e que ele pode mudar conforme ele queira, né? Ele pode mudar todo dia, ele pode mudar semanalmente, né? Ele pode deixar fixo, que a gente não recomenda muito, mas pode, né? Mas é um espaço para o professor e que a gente sempre abre a disciplina com essa mensagem de boas-vindas, né? No bloco 3, vem as informações com relação à nota. E aí vocês veem um quadro resumo dos pesos das atividades à distância e presenciais, né? Então aqui vocês veem cada uma das ferramentas que a gente conversou, né? Com espaço para outras, né? Que porventura o professor veja a necessidade de colocar. Aqui sempre é possível aumentar o número de unidades, não precisa ficar fixo nisso. E aí o professor vai botar aqui 10%. Vejam aqui que é a unidade ou a aula, né? Então, na aula 1 eu vou colocar um fórum e um glossário. Então, eu coloco aí o peso de cada uma delas, mesmo que seja 0, né? Eu vou aliás, não precisa colocar quando é 0, né? Precisa colocar o peso e no final se certificar que a soma de todas as atividades à distância esteja perfazendo esse 100%, né? Quando é o caso de ter atividades presenciais, tem esse quadrinho aqui também para se colocar o peso de cada uma dessas atividades, né? Que também deve contar 100%. Né? E aí depois, se essas categorias aqui no Moodle, elas precisarem de pesos diferentes, atribui-se os pesos diferentes. Se não, o importante é que o total desse 100%, né? E aqui para os cursos regulares, a gente tem esse quadrinho também de composição de nota, que a gente tem N1, N2, etapa 1 e etapa 2, e aí a gente coloca aqui esse quadrinho aqui com relação a como vai ser essa nota, né? Então, se for aula 1 e aula 2 compondo aqui a etapa 1,
aí se especifica aqui, né? E o que vai ser a composição de cada uma dessas notas aqui nas etapas, certo? Bem, então, vencido o bloco 3, né, que traz essas informações de peso das atividades, a gente tem aqui a descrição das aulas e atividades. E aí é a parte mesmo que traz os enunciados, que traz as informações mais detalhadas de cada uma dessas atividades, né? E aí vocês vão ver, ó, que tem uma caixa para o registro do plano de aula, e nessa caixa é preciso inserir o título, como está aqui, ó, Educação Inclusiva, História e Legislação. Uma breve descrição da aula, né? Então, aqui está curtinho, está muito breve, mas na matriz de vocês podem fazer uma introdução mais detalhada, né, sobre a aula, sobre o que vai ser visto naquela aula, sobre a importância do que tem ali. Às vezes, se tiver um material didático que traga esse texto, tem professor que gosta de replicar o texto ali, né? Então, nessa aula vamos fazer um breve passeio na história da educação inclusiva, articulando ao seu aspecto normativo. Preparado para essa viagem, né? E aí tem o período da aula aqui embaixo. Então, para cada aula, né? Tá aqui. Desculpa, gente. Tá aqui a caixinha, né? Com a unidade X. Então, módulo 1, aula 1. E aí o professor ele pode copiar aqui a caixinha, né? Copia toda a caixinha e replica, né? Então, tem aqui essa caixinha da aula e tem a caixinha para cada atividade. Então, ó, inserir aqui as unidades que deverão entrar no AVA. Então, a apresentação da unidade 1, né? Unidade 1, título, o texto, né? O período, e aí o que teremos nessa unidade? E aí o professor vai marcar encontro presencial, Meet, atividades assíncronas, videoaulas. Se for um Meet, né? Se for um encontro síncrono, o nome Meet aqui está muito por causa que a gente, né, acabou se acostumando a chamar com esse termo, mas é um encontro síncrono, né, uma aula virtual online. Então, dá para colocar aqui o título, o que vai estar na programação, a data, o tempo, né, o intervalo ali que vai ser utilizado, e a avaliação e frequência, se vai ter alguma nota, se vai ter nota média, se tem algum peso, né, vai colocar aqui. Aí vocês veem que vão ter todas as outras caixinhas. Videoaula, tem o título, tem o conteúdo programático a ser abordado nessa videoaula, o tempo dessa videoaula. E se tem vídeo com atividades avaliativas embutidas, se essas atividades embutidas vão valer nota ou não, qual é o peso delas, né? Aqui é o H5P que a gente falou mais cedo, né? É uma ferramenta que permite isso, né? Que permite que o vídeo traga essas atividades. É uma das funcionalidades dela. Então, o professor pode prever aqui. E as ferramentas, né? O fórum, a tarefa, o quiz, o wiki, o glossário, o chat. Então, o professor vai montando ali o cardápio. Então, vamos dizer que eu tenho unidade 1, e eu vou ter atividades assíncronas e um encontro presencial. Então, quais são as atividades assíncronas? Eu vou ter um fórum e um quiz. Aí eu copio aqui a caixinha modelo e monto ali a minha aula 1, as caixinhas uma atrás da outra. Aí eu vou para a aula 2. Na aula 2 eu já vou ter ali o Meet, né? Vou ter um Meet e vou ter um wiki e um glossário. Então, eu copio as duas, né? Coloco lá, Ctrl+C, Ctrl+V, e monto a minha segunda aula. E aí eu vou, claro, colocar aqui o enunciado com todos aqueles cuidados que a gente falou, né? Basicamente é isso. E aí, se a disciplina tiver 10 aulas, eu vou fazer isso 10 vezes. Aqui são caixinhas modelos que são replicadas conforme necessidade do professor. E basicamente a matriz DE é isso. Esse planejamento detalhado, com todos esses detalhes que vocês viram aqui, né, que são importantes para que a equipe disciplinar ela possa transmitir, né, traduzir o planejamento do professor para o ambiente virtual. Ok, pessoal?
E aí a gente encerra aqui a nossa aula sobre planejamento em educação à distância, né, com esse olhar sobre a matriz DE como o documento padrão que a gente utiliza aqui. A gente espera que vocês tenham compreendido, gostado, né, dessa formação e deseja a vocês, né, um bom curso, um bom aprendizado aí no nosso curso Professor EAD, e nos colocamos à disposição também aqui no CREAD, no que a gente puder ajudar sempre. Um abraço a todos, bom trabalho, e a gente se encontra em outras aulas. Tchau, tchau.